Oi, pessoal, vamos lá. A prova vai corrigir a lista de estudos para a prova, ok? Então, vamos tentar entender cada questão e aproveitem para tirar as dúvidas antes da prova. Então, ó, nossa primeira questão, ela fala o seguinte: a imagem ilustra a logomarca de uma empresa de abastecimento de água. Sabe-se que a logomarca é formada por 7 triângulos equiláteros. E aí, pessoal, olha só. O que são triângulos equiláteros? São aqueles triângulos que têm os 3 lados iguais. Então, ó, cada um desses triângulos, todos eles têm 3 lados iguais. E tem 2 quadrados que estão aqui. E qual que é a característica do quadrado? O quadrado é formado por 4 lados iguais. E veja que o lado do quadrado é exatamente o lado do triângulo. Então, todos eles têm a mesma medida. E, ó, os dois quadrados de lados iguais a x menos 2. Então, ó, se o lado do quadrado é x menos 2, significa que o lado do triângulo também é x menos 2. E como o quadrado tem todos os lados iguais e o triângulo equilátero tem todos os lados iguais, a gente entende que cada lado, ou seja, cada linha que eu tenho na figura, ela vale a mesma medida. E que medida é essa? X menos 2. Aí o exercício pede o valor do perímetro da logomarca. Então, ó, o que é perímetro? Perímetro é o contorno de uma figura. Então, quando eu quero o contorno, tá? Eu tenho que somar todos esses lados aqui. Então, vamos contar quantos lados tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha só. Nós temos 9 lados que medem x menos 2. Então, o perímetro será 9 vezes o x menos 2. E aí, o que a gente faz? Podemos fazer a distributiva, ok? A distributiva fazendo, então, 9 vezes o x, que dá 9x, menos, porque tá menos aqui, 9 vezes o 2, que dá 18. E essa é a resposta do nosso primeiro exercício. 9x menos 2. Agora a gente vai para o segundo exercício. A figura ilustra 3 tamanhos de impressão de uma imagem quadrada. Então, temos 3 quadrados, cada um com uma medida. Veja que o quadrado do meio mede n, então ele é n por n. O quadrado pequeno mede n menos 1 por n menos 1. E o quadrado maior, n mais 1 por n mais 1. A pergunta é: qual expressão representa quantas vezes a impressão menor cabe na maior? Então, eu quero saber quantos quadradinhos desse eu consigo colocar aqui dentro, tá? Para isso, a gente tem que trabalhar com área. Porque eu tenho que pegar a área do quadradão maior e dividir pela área do quadradinho menor, tá? Porque assim eu consigo descobrir quantas vezes uma entra na outra. Veja, sempre que eu falo, ó, quantas vezes, a operação usada para descobrir isso é a inversa. Então, eu preciso dividir. O contrário de vezes é divisão, tá? Então, qual é a área do quadrado maior? A área de um quadrado é dada por lado vezes lado. Então, olha só. Vamos lá. Área de quadrado é lado vezes lado. E isso a gente representa como lado ao quadrado, ok? Como o lado do maior é n mais 1, então vamos falar que a área do quadrado maior é igual a n mais 1 ao quadrado. E a área do quadrado menor é igual a n menos 1 ao quadrado. E então, para descobrir quantas vezes o pequeno cabe no grande, a gente vai fazer o quê? A área do grande dividida pela pequena, ou seja, n mais 1 ao quadrado dividida por n menos 1 ao quadrado. Aí, pessoal, olha só. Como a gente está no computador, tá? E a avaliação de vocês já sabem que vai ser no computador, as nossas alternativas, ó, ela apresenta esse tracinho inclinado. Esse tracinho inclinado aqui, opa, peraí que a prof fez caca aqui. Ó, esse tracinho inclinado aqui, ele significa divisão. Então, ó,
n mais 1 ao quadrado dividido por n menos 1 ao quadrado. A nossa alternativa é exatamente a letra A, que vai mostrar pra gente... Deixa eu só destacar aqui, ó. Vai mostrar pra gente exatamente o que a gente precisa, que é a área do maior dividido pela menor. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega uma prova que tem alternativas? A gente olha as alternativas e a gente precisa tomar cuidado para não se confundir. Porque olha só, tá vendo a letra B? Ela é parecida com a de cima. Só que aqui, ó, eu tô fazendo lado dividido por lado. Só que lado dividido por lado não representa para mim quantas vezes o menor cabe no maior. Aqui, ó, o inverso também eu não consigo. Porque se eu tenho um número menor dividido por um maior, eu vou ter menos que um inteiro. Então, como que eu vou ter uma quantidade menor que um inteiro? É impossível. Então, isso aqui já está descartada. E todas as demais, ó, a D e a E, você teria se você estivesse comparando, na verdade, a letra E, se fosse comparando o segundo quadrado, tá? E não o menor com o maior, tá? Então, ele não está comparando o do meio. Como ele não compara o do meio, a alternativa que tem o n ao quadrado também está descartada. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Olha só, pessoal. Vamos para o exercício 3. A imagem representa a sala de Adriana, cuja mesa de centro é quadrada e o de lado x. Então, aqui a gente tem uma figura que é x por x, ok? E o tapete também é quadrado. Então, ó, o nosso tapete, ele não é um L, ele é quadrado. O que acontece? A mesa tá em cima do tapete. A gente tá olhando de cima, tá? Então, a gente tá olhando aqui de cima. A mesa e o tapete é tudo isso aqui. O que acontece, pessoal? Olha só. A mesa tem um lado X. E o meu desenho mostra que da mesa até aqui tem 4. Então, a medida do lado do quadrado do tapete, o lado do tapete, é o quê? É o x mais o 4. Porque, ó, se o meu x, vamos supor que o meu x aqui vale 2. 2, então 4 mais 2 vai ser 6. Se o meu x vale 10, 10 mais 4 valeria 14. Então, o lado do meu tapete vai ser a medida da mesa mais os 4 metros que restaram aqui. Então, o lado vale x mais 4. O x, ele pede para considerar o x igual a 3. A gente vai olhar o porquê. Então, ó, primeiro, qual a expressão algébrica que representa, respectivamente, a medida do tapete e a área do tapete? E aí, ele coloca nas alternativas, ele coloca aqui, ó, expressões, tá? E resultados. Então, ó, primeiro, a gente tem que olhar aqui que a área de um tapete é dada, ó, a área, se o tapete é quadrado, vai ser o quê? X mais 4 ao quadrado, tá? Essa vai ser a área do tapete. E, como o x é igual a 3, a área vai ser o quê? 3 mais 4 ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado. E 7 ao quadrado, pessoal, é 7 vezes 7, tá? Que dá 49 metros quadrados, ok? Então, veja só. As nossas alternativas, onde a gente tem a área que dá exatamente esse valor, vai ser a nossa alternativa letra A, ok? Novamente, A de Andréia, A de amo matemática, ok? Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Pessoal, vamos lá então para o exercício 4. Henrique tem um terreno quadrado de lado 32 metros e está planejando construir um galpão na forma de um quadrado de lado 30. Qual a área não construída? Então, olha só. Vamos imaginar que essa é a área do terreno, tá? E aí, ele vai construir aqui um galpão de lado 30. Então, aqui o terreno tem lado 32 e o terreno tem lado 30. Aí, aqui, não gostei da cor, peraí. Aí, olha só, eu tenho duas formas de resolver esse exercício.
A gente pode estipular a medida, tá? Dos lados. Então, veja. Se aqui tudo é 32, que é o meu terreno, 32 por 32, e aqui é 30, então 32 menos 30, esse lado é 2. Aqui é 32, aqui é 30, aqui vai ser 2 também. Então, vocês podem calcular a área desse retângulo, 2 vezes 32, mais a área desse menor, que é 2 vezes 30. É importante vocês fazerem essa separação, tá? E representar para não confundir, não multiplicar número a mais. Mas eu também posso calcular pelo produto notável, que é o assunto nosso de 8º ano. Então, a área não construída será a área do terreno, que é 32 ao quadrado, menos a área do galpão, que é 30 ao quadrado. E isso, pessoal, é a diferença entre dois quadrados, que eu calculo fazendo 32 mais 30, que multiplica 32 menos 30. Qualquer forma que vocês escolherem fazer, vai chegar no mesmo resultado, tá? Então, ó, essa área vai ser o quê? 62 vezes 2, chegando no resultado de 124 metros quadrados, tá? Alternativa A de Andréia ou A de Eu Amo Matemática, ok? Pessoal, olha só. Nesse exercício 5, toda essa primeira parte aqui, ele está contando como que as abelhas trabalham, como que é o nascimento, o dia a dia delas. Mas o que nos interessa é a partir daqui, ó. Numa colmeia, tem 144 abelhas guardas e 180 campeiras. E a abelha rainha dessa colmeia dividiu as abelhas guardas e campeiras em equipes constituídas de um mesmo tipo de abelha, com o maior número de abelhas possível. Quantos grupos foram formados e quantas abelhas há em cada grupo? Então, olha só. Sempre que a gente for agrupar, a gente vai trabalhar com MDC, que é o máximo divisor comum. Colocando os dois números aqui, ó, 144 e 180, ok? A gente vai ter... Pessoal, vamos lá para o exercício 5, olha só. Essa parte aqui que tá pintada de verde, ele tá só contando como que funciona a vida das abelhas. E a parte que nos interessa é essa parte aqui, ó. Que na colmeia tem 144 abelhas guardas, 180 campeiras. E a abelha rainha vai dividir as abelhas em equipes com o mesmo tipo de abelha, com o maior número de abelhas possível. Quantos grupos foram formados e quantas abelhas há em cada grupo? Então, sempre que for agrupar, sempre que a gente vai dividir uma quantidade, tá? A gente faz o MDC, que é o máximo divisor comum. Então, olha só, a gente coloca aqui os 144 e 180, tá? Que são as abelhas guardas e as campeiras, ok? E aí, a gente começa a dividir pelos números primos, sempre começando do menor para o maior. Então, olha só, aqui eu tenho o 2, né? Vou dividir por 2, volto a dividir por 2, aí eu divido, como tenho 36, continuo por 2, como tenho 18, continuo por 2. Aí agora eu vou dividir por 3, tá? Aí quando não dá mais, o próximo é o 5 e quando os dois resultados dão 1, acaba a nossa divisão. E aí, para fazer esse cálculo, a gente só vai usar esses que estão em negrito. O que eu fiz em vermelho, a gente não pode usar. Por quê? Porque ele só divide um dos números. Ele não divide os dois ao mesmo tempo. Então, eu só posso usar aqui quando o número divide os dois ao mesmo tempo. Ou seja, o 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 3, 36. Então, são 36 grupos de abelhas que a gente vai ter. E quantas abelhas vai ter em cada grupo? Então, ó, as abelhas guardas são 144. Dividido por 36, eu terei 4 abelhas em cada grupo. As abelhas campeiras são 180, dividido por 36, eu terei 5 abelhas campeiras em cada grupo. Ok? Certo, pessoal? Essa é a resolução do nosso exercício. Nosso próximo exercício, pessoal, é o seguinte. O Jordano estava jogando sinuca com o Pedro e numa determinada tacada, quando a bola toca na outra, ele percebe a formação de 2 ângulos suplementares. Pessoal, o que são ângulos suplementares? São aqueles que somam 180 graus, tá? Os ângulos suplementares somam 180 graus. Então,
O ângulo 4x menos 8 e 3x mais 13, a soma deles tem que dar 180. Então, olha só. 4x menos 8 mais 3x mais 13 tem que ser igual a 180, porque são suplementares. Se fosse complementares, essa soma daria 90 graus, tá? Como são suplementares, a soma dos dois dá 180. Resolvendo uma equação simples de primeiro grau, 4x mais 3x são 7x, 13, menos 8 mais 13, ou 13 menos 8, vai dar mais 5, e isso igual a 180. Aí, pessoal, olha só. Eu vou pôr esses 5 subtraindo, tá? A forma de resolver. Teremos que 7x é igual a 175. Resolvendo a nossa continha, o x é igual a 25, tá? Mas não é isso que ele quer saber. Sempre tomem cuidado. A pergunta é, qual é o maior ângulo? Essa é a pergunta do exercício. Então, pessoal, se eu fizer 4 vezes 25 menos 8, encontrarei o ângulo de 92 graus. E se eu fizer 3 vezes 25 mais 13, encontrarei o ângulo de 88 graus, ok? Então, isso mostra pra gente que o maior ângulo vale 92 graus, ok? Essa é a resposta desse nosso exercício. Pessoal, vamos ver esse exercício aqui, ó. A professora resolveu fazer uma aula diferente, então vamos pegar o papel aqui para vocês entenderem, ó. Eu peguei o papel, ele é quadrado, ok? Quando eu dobro, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus, tá? A soma aqui tem que dar 180 graus, ok? Ó. Quando eu pego para dobrar novamente, ó, tá vendo que ele fica um quadrado? O quadrado, todos os ângulos valem 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, que eu vou abrir aqui, ó, ele vale 90 graus, tá? Então, esse ângulo, ó, é o ângulo de 90. Se todos juntos dava 180, esses dois juntos são suplementares desse. Então, se eles são iguais, ó, tá vendo que eu dobro, eles são exatamente iguais? Isso significa que cada ângulo aqui tem que ser metade de 90, tá? Porque 180 menos 90, ó, 180 menos 90 dá 90. E aí, metade de 90, que vou dividir aqui, vai dar 45 graus, ó. Tá? Então, aqui vale 45 graus. E aí, o que acontece, ó? A gente tem essa figura. E nessa figura agora, ele divide esse ângulo ao meio. Peraí que agora não faltou coordenação, ó. Ele quer esse ângulo aqui, ó, que ele chamou de x. Então, quem que vai ser meu x? Vai ser a metade de 45, tá? Então, metade de 45, pessoal, 22,5 graus, tá? Alternativa A de eu amo matemática, ok? Pessoal, então vamos lá. Exercício 8. Pedro perguntou ao Maurício, seu pai, se ele poderia receber uma mesada. Maurício disse que poderia, mas ele deveria se dedicar ao estudo de matemática. Para testar os conhecimentos em matemática, Maurício desafiou Pedro a simplificar a seguinte expressão. Então, essa é a expressão. Maurício disse que se Pedro acertasse, quando substituísse x igual a 18, encontraria o valor da mesada. Ele quer saber o valor da mesada de Pedro. Então, para isso, não basta a gente ir lá e substituir o 18, porque ele quer que simplifique a expressão. Então, aqui, pessoal, primeiro, essa parte do x ao quadrado mais 12x mais 36, eu tenho que sacar que se ele pede para simplificar, é um produto notável que com certeza vai encontrar embaixo um termo semelhante para simplificar. Olhando esse 36, eu já tenho que sacar que a raiz de 36 é 6. Então, olha só, a raiz quadrada de x quadrado é x e a raiz quadrada de 36 é 6. Aqui, como eu tenho um terceiro termo, eu sei que isso aqui é um quadrado perfeito. Então,
eu tenho que ver se o termo do meio, esse 12x, equivale a 2 vezes x vezes 6. E 2 vezes x vezes 6 é exatamente 12x. Então, olha só, pessoal. A gente vai ter aqui o valor de x mais 6 ao quadrado para representar esse x mais 12x, x quadrado mais 12x mais 36. Embaixo, eu tenho que ver que é a diferença do quadrado. Então, x quadrado menos 36, ele é a diferença do quadrado. Então, eu vou ter que usar o x mais 6 vezes o x menos 6, tá? Então, olha só. Quando eu tenho 50 que multiplica x mais 6 ao quadrado, esse x mais 6 ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, vai ficar x mais 6 vezes x mais 6. E embaixo, eu tenho a diferença dos quadrados, que é o x mais 6 vezes x menos 6, ó. Aí, pessoal, esse termo aqui, ó, que eu deixei em vermelho, eles são os termos iguais. Eu não posso simplificar quando o sinal é trocado. Só posso simplificar quando todos estão multiplicando e o termo é exatamente igual. Então, quando eu corto esse termo que está em vermelho, ó, vai sobrar 50 que multiplica x mais 6, dividido por x menos 6. Agora sim eu posso substituir o valor de 18 que ele coloca no exercício. Então, ó, eu vou ter 50 que multiplica 18 mais 6, dividido por 18 menos 6. 50 vezes 24 dividido por 12. E aí, veja só, eu não preciso fazer essa multiplicação para depois dividir por 12. Eu tenho que perceber que 24 é o dobro de 12. Então, dividido 24 por 12, ó, dá 2. Então, eu faço finalmente os 50 vezes 2, encontrando R$100, que vai ser a mesada do Pedro, ok? Pessoal, agora, nesse exercício, veja só. Daniel adora animes e resolveu fazer aula de desenho para aprender a desenhar seu anime preferido, Naruto. Em uma aula, ele desenhou essas figuras aqui. Então, agora presta atenção, ó. Quando eu tenho uma imagem, a gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar essa imagem e eu simplesmente transportar ela para outro lugar, exatamente na posição que ela está, a gente chama esse processo aqui, ó, de translação, ok? Se eu pegar essa figura, mas eu girar ela, tá? Essa figura, ela sofrer uma movimentação, esse é o processo de rotação, tá? Então, a figura, ela muda a posição dela, tá? Eu posso fazer um giro de qualquer forma, tá? Eu mudando a posição inicial dela, ó, eu tenho uma rotação. Agora, se eu pegar essa figura e eu fizer essa imagem aqui, ó, tá vendo? Ela fica espelhada, ó, ela é como se fosse dar um tapa na figura, pá, virar uma página. Isso aqui é reflexão, é refletir a imagem dela no espelho, fica invertida, tá? Então, esses são os 3 processos que a gente tem, ó. A gente tem a translação, que é simplesmente exatamente do jeito que ela tá, mudar ela para outro espaço. O processo de rotação, que a gente gira a figura, e reflexão, que ela fica invertida. Então, pessoal, no nosso exercício, ó, é um movimento de rotação, tá? Movimento de rotação. Aí, na nossa folhinha, a de Eu Amo Matemática, ok? Então, vamos para o próximo. Pessoal, nesse exercício 10, é o seguinte, ó. Ele quer a expressão algébrica que representa o volume de dentro do aquário, tá? A parte de dentro do aquário. Ou seja, vamos pensar assim, eu quero saber quanto de água entra aqui dentro. Então, eu preciso saber o volume. Aí, ele fala que as dimensões externas, tá? Externas são A, B e C. E que a espessura do vidro mede X. Opa, peraí que eu
Aqui, ó, a espessura do vidro mede X. Aí, pessoal, olha só. Como a gente quer saber só a parte de dentro, tá? Eu tenho que entender que se esse lado aqui, ó, esse lado inteiro mede A e a espessura é X, tá? Eu tenho que fazer o A menos 2x, tá? Porque, digamos que eu tenho que tirar a espessura do vidro de cada lado, tá? Então, o A menos o 2x, o B menos o 2x e o C menos o 2x. Então, a expressão que ele espera é A menos 2x, que multiplica B menos 2x e que multiplica C menos 2x, tá? Essa é a expressão. Ele não pede para calcular nada, ele só quer a expressão que representa o volume, tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos para o próximo. Pessoal, vamos lá. Na questão 11, é uma questão rápida, que nem precisa de cálculo. Nesse exercício, ó, ele fala assim, que alguns produtos em matemática possuem características especiais. É o caso dos produtos notáveis. Então, olha só. Aqui, a gente tem o x mais y ao quadrado. E embaixo, x menos y ao quadrado. O que esse quadrado representa? Que o número que está aqui, eu vou fazer ele vezes ele mesmo, tá? Então, eu vou ter x mais y vezes x mais y. E embaixo é o x menos y vezes o x menos y. Então, agora eu só preciso encontrar a alternativa que mostra o x mais y e o x menos y. E a gente só tem que tomar cuidado com os sinaizinhos, não querer responder rápido. Neste caso, é a letra D. Ó, x mais y e x menos y, ok? Essa é a alternativa que responde corretamente o exercício 11. No exercício 12, ele fala assim, ó. Qual a expressão representa a área colorida da figura? Pessoal, ele quer que eu exclua essa parte aqui. Então, veja. Aqui vale A, ok? Aqui vale... Esse trechinho aqui vale B. Então, eu não tenho essa medida aqui, tá? Eu não tenho essa medida. Então, o que eu tenho? Que se esse quadradão vale A por A, a área do quadradão vai ser A ao quadrado, certo? E eu vou excluir esse quadrado que tem lá do B. Então, é A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então, vamos procurar a alternativa. E aí, cuidado com o sinal. A alternativa que responde, ó. Esse aqui é parecido com aquele do galpão, lembra? Então, A ao quadrado menos o B ao quadrado, tá? Alternativa C, certo? No exercício 13, ele fala o seguinte, ó. Um quadrado cuja área expressa por x quadrado mais 16x mais 64 foi dividido em 4 regiões, como aqui, ok? Ele fala qual expressão simplifica o quanto mede o lado do quadrado, tá? Então, ele quer a medida do lado. Então, veja só. Se esse quadradinho é x quadrado, é porque a medida dele, com certeza, é x por x, ok? Aí, esse lado aqui, ó, tá vendo? Se ele é 8x, ó, é porque aqui vale x, então, obrigatoriamente, esse lado maior aqui vale 8. Então, se esse pedacinho vale x e esse pedacinho vale 8, o lado do quadrado vai ser 8 mais x, ou x mais 8. Encontramos, então, a letra E como resposta do nosso exercício. Ok, pessoal? Ó, alternativa E. X mais 8. Aqui. Ó, no exercício 14, Carla precisa simplificar essa expressão. Ela encontrou esse resultado aqui. Vamos ver se ela fez certo, ó. O 81, que é número, eu divido pelo número que é 9. Então, 81 dividido por 9 é 9. Beleza, tá certo. X ao cubo dividido por x elevado a 1. Pessoal, quando eu tenho letra, eu mantenho a letra e eu vou subtrair os expoentes. Então, olha só. O x, eu tenho que fazer 3 menos 1, o y, 4 menos 2 e o t, 12 menos 4.
Então, veja que ela errou, tá? Ela errou. Ela colocou 3, 2 e 3. Ela acertou só o y. Então, ó, o resultado correto vai ser, ó, 9 que multiplica x ao quadrado vezes y ao quadrado vezes t elevado a 8, ok? Eu não sei como que eu faço nesse computador aqui, nesse programa, para colocar o 8 lá em cima, mas é o t elevado a 8. Então, agora vamos procurar a alternativa correta, ok? Porque eu tenho que subtrair os expoentes quando tem expoente, tá? Então, ele não tem alternativa. Então, essa era a resposta, tá? É fazer a subtração, tá? Então, fica 9x ao quadrado, y ao quadrado, t elevado a 8. Pessoal, esse símbolo aqui, ó, de chapéuzinho, ele representa o elevado a. Então, na hora de fazer uma prova, se não tem, pode colocar assim, ó, t elevado a 8, que tá tudo certo, ok? Então, essa seria a resposta correta para a simplificação. Vamos para o exercício 15, ó. Pitágoras é professor de matemática que quer distribuir 72 bombons entre alunos do oitavo. No entanto, no dia em que ele levou os doces para distribuí-los, percebeu que 6 alunos haviam faltado à aula. Dessa forma, naquele dia, ele distribuiu apenas 60 desses chocolates, guardando os demais para entregá-los aos ausentes em outro momento. Sendo x o número de alunos dessa turma, qual a equação que permite calcular o número de alunos? Então, pessoal, olha só. Ele montou como se fosse aqui uma regrinha de 3, tá? Como se fosse uma regrinha de 3. Ele quer saber qual das expressões representa. A gente tem as informações que são 72 alunos, tá? E ele... Não, perdão, 72 alunos... A professora viajou aqui. Tem 72 bombons, tá? Essa informação, ó. 72 bombons, tá? E no dia que faltaram 6 alunos faltaram. Faltaram 6 alunos. Ele deu 60 bombons, o que significa que sobraram 12 bombons, tá? Então, olha só, vamos pensar. 6 alunos, ele guardou 12 bombons, tá? 72 bombons eram para X alunos, ok? Ele dividiu apenas 60 bombons entre os alunos presentes, tá? Então, olha só. A gente tem que pensar que se 12 bombons seria dividido para 6 alunos, tá? Eu vou ter 72 bombons dividido para X, ok? Ó, 72 bombons eu dividiria para X e 12 bombons eu dividiria para 6 alunos. Então, fazendo essa regrinha de 3, eu descubro o número de alunos, tá? Porque, ó, se para 6 alunos ele guarda 12, tá? Veja que são 2 bombons por aluno. Então, para descobrir o número de alunos, né? 72 eu dividiria por X. Essa proporção, ela vai mostrar para mim quantos alunos tem. Eu já sei que cada aluno vai receber 2 bombons. Por que eu sei isso? Porque ele guardou 12 bombons para 6 alunos. Então, ó, a alternativa que vai representar pra gente isso, tá? A gente não tem essa alternativa. Então, o que a gente faz? A gente vai voltar e reanalisar. Então, ó, se 60 bombons ele dividiu entre os presentes, o que isso significa? Que 60 bombons ele dividiu para quantos alunos? X menos 6. Então, ó, se 72 bombons ele divide para X alunos, 60 bombons ele dividiu para quantos? X menos 6 alunos que faltaram. Então, essa expressão também representa quantos alunos tem na sala, tá?
é uma forma de eu descobrir. As duas estão corretas, só que essa aqui eu não tenho. Ele não tem essa informação. Como ele não tem essa opção, eu vou ter que buscar outra alternativa. Outra alternativa seria essa. Vamos ver se tem, ó. Vamos ver se a gente acha. 72 por x, todos têm. Então, a segunda parte, 60 dividido por x menos 6. Essa aqui, ó. Que é a nossa alternativa C. Ok? A alternativa C responde exatamente o que a gente quer, ó. Se 72 bombons ele divide para x alunos, 60 bombons ele divide para x menos os 6 que faltaram. Certo? Vamos ver a próxima. Ó. Um grupo de amigos organizou para uma festa. O custo total para a realização desse evento é de 4.250, mais uma taxa de 25 por pessoa cobrada para pagar a limpeza do salão onde a festa será realizada. Sabendo que esses valores serão divididos igualmente entre todos, os N participantes da celebração, qual a expressão que representa o que cada participante vai pagar? Então, assim, ó. Eles vão dividir esses 4.250 por N pessoas, ok? Essa é a taxa. E aí, mais 25 vezes N, tá? Então, esse valor vai dividir pelas pessoas e o valor extra vai ser 25 vezes N pessoas, ok? Então, vamos ver se a gente acha essa alternativa. Aqui, ó. Letra C, ok? Letra C, novamente, responde nossa alternativa. Por quê? Ele vai fazer o valor total do salão dividido pelo número de pessoas e mais R$25 por pessoa para pagar a taxa de limpeza, tá? Exercício 17. Pessoal, é um exercício de ângulo, tá? Observa aqui que eu tenho 3 ângulos. Na verdade, a gente tem mais escondido aí. Ele quer saber a alternativa correta. Então, olha só. Ele fala assim, ó, os ângulos EAD, ó, o EAD mede 20, e o DAC são congruentes? Pessoal, o que é ângulo congruente? Ângulo congruente é que são exatamente iguais. E não, isso é errado porque esse aqui mede 20 e o DAC mede 30. Então, está errado. Não são congruentes. Essa aqui é falsa. A reta AD é bissetriz do ângulo EAC? Pessoal, a bissetriz é o quê? Ela divide o ângulo em 2 ângulos iguais. Ou seja, ela divide o ângulo no meio. E aqui não está dividindo, por quê? Porque aqui está 20 e 30, tá? Se fosse a reta AC dividir o ângulo DAB, tá? Aí a AC é bissetriz de DAB, ok? Mas essa aqui é falsa. Os ângulos EAD e os ângulos DAC, eles são consecutivos? Consecutivos é que eles têm um lado em comum. Então, ó, EAD e DAC, eles são consecutivos porque AD é o ângulo é o lado em comum. AD é lado em comum. Então, essa aqui é verdadeira, tá? E ele fala assim, AC é bissetriz do ângulo EAB? Não. Se fosse DAB, sim. Mas EAB, jamais. Então, a letra D é falsa, ok? E a última, ele pergunta se EAD e DAB são congruentes, ó. Vamos voltar aqui. Ó, deixa eu diminuir aqui o desenho para pegar os escritos aqui, ó. EAD e DAB. Eles não são congruentes, eles são diferentes, porque um mede 20 e o outro mede 60. Então, falso também. A única alternativa verdadeira, alternativa C, ok? Essa é a alternativa verdadeira. Cadê aqui para eu marcar? Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Ó, nesse exercício 18, em uma aula de artes, a professora estava ensinando os alunos a reproduzir origamis, tá? Então, olha só.
aqui, esse ângulo todo mede 180 graus, ó. Isso aqui tudo é 180 graus. Se aqui é 45, aqui é 45, ó, ele é parecido com aquele exercício que fizemos de dobradura. O do meio vai valer 90, ok? Aí, olha o que ela fez, ela dobrou, tá? Essas duas partes, completando aqui o meu ângulo, tá? De 90. Ele pede x. X é toda essa curva, tá? Veja por que é toda a curva. A setinha não para aqui. Minha setinha não para aqui. Se a setinha tivesse aqui, esse seria o x. O meu x é tudo isso aqui, tá? Então, pessoal, ó, o valor de x nessa figura vale 90 graus, tá? Fiquem atentos a esse tipo de exercício, ok? Esse aqui, então, é toda essa parte que é o valor de x, nosso ângulo de 90 graus, tá? No exercício 19, ó, é um exercício de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, vamos ver, ó. Três amigas fizeram a afirmação. Os ângulos COB e DOA são opostos pelo vértice. São, porque eles têm exatamente a mesma medida, então a Marília tá falando a verdade. Nayara fala que os ângulos COB e BOA são complementares. Pessoal, por que é falso? Porque aqui, ó, esses dois ângulos juntos, eles somam 180 graus, ó. Esses dois ângulos aqui, ó, eles vão somar aqui, ó, exatamente 180 graus. E quando eles formam 180 graus, eles são suplementares e não complementares. E a Luana diz que os ângulos COD e DOA são suplementares. Ela também tá falando a verdade, porque eles são exatamente suplementares, porque forma 180 graus. Então, só a Nayara falou errado, tá? Então, ó, quem que acertou? Apenas Marília e Luana acertaram a alternativa E, tá? Essa é a resposta correta, tá? Do nosso exercício aqui. Somente Marília e Luana acertaram. Ok? E agora, para finalizar o último exercício, olha só, tá? Eles construíram um terreno que tem a forma dessas medidas aqui, tá? Ele possui um terreno e ele quer cercar o contorno do lote com 2 voltas, ó. É muito importante vocês identificarem as palavras-chave. 2 voltas de tela, que custa 32 o metro linear. Aqui, pessoal, tem as medidas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar 26 mais 26 mais 27 mais 27 mais 36 e mais 41. Ok? Somando isso, pessoal, a gente vai encontrar 136 metros de perímetro. Só que ele vai dar 2 voltas. Então, eu tenho que pegar esse 183 e multiplicar ele por 2, tá? Eu vou encontrar o valor de 366 metros de linha que preciso comprar. Linha, tela, né? E esse valor, esse 366 metros, eu tenho que multiplicar pelo preço. Ele coloca aqui, ó, que o preço é R$32 a tela. Não é linha, é tela. Vamos arrumar a linha para tela. Ó, tela, tá? Então, ele vai fazer os 366 vezes R$32, tá? E ele vai ter um custo de R$11.712 para comprar tela, que é exatamente a nossa alternativa A de amo matemática, ok? Pessoal, essa é a correção dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de tirar as dúvidas e bons estudos!